DDD, Decisões Decidem Destinos. Eu sou o Anderson Silva e esse é mais um Mente em Ação. Até quando você vai ficar procrastinando e esperando mais alguns meses para terminar de ler aquele livro que você começou, hein? Até quando você vai dar importância às coisas que de fato e realmente são importantes, que é a sua vida? E deixa eu te contar uma história. Existia um sábio homem e existia também o seu discípulo. E certa vez o sábio homem e o discípulo estavam caminhando juntos à beira de uma estrada quando avistaram uma casinha simples, humilde. Eles chegaram naquela casa e pediram um copo de água e aquela senhora, recepcionando-os, falou assim: os senhores aceitam entrar, tomar um copo de água, beber um leite, comer um queijo, uma coalhada? E aquele sábio olhando para aquela senhora e falou: nossa, vocês são tão humildes e dispõem de tantas coisas tão gostosas. E ela falou: isso tudo é por causa da mimosa. Mimosa, respondeu o sábio e perguntou: bom, mas quem é Mimosa? E ela falou: Mimosa é a vaquinha que nós cuidamos dela, é a nossa vaquinha. E essa vaquinha produz o leite, que produz o queijo, que produz a coalhada, que produz a manteiga. E isso nos dá o sustento. Aquele sábio: nossa, que incrível, que legal essa vaquinha. E eles continuavam sendo muito humildes, aquela família era uma família muito humilde, porém o único patrimônio que eles tinham, se pode se dizer assim, era a mimosa. O sábio ficou ali aquela noite, dormiu ali a convite dos donos da casa, e no dia seguinte, pela manhã bem cedo, antes do sol nascer, ele chamou seu discípulo para ir embora. No meio do caminho, indo embora pela estrada, o sábio homem viu a vaquinha mimosa, olhou para o seu discípulo e falou: jovem, vá até a vaca mimosa e empurre-a de despenhadeiro abaixo. O jovem ficou meio sem entender, mas, por sempre atender aos pedidos do sábio mestre, fez aquilo que ele lhe havia pedido. Empurrando a mimosa de despenhadeiro abaixo, a vaquinha caiu, morreu e ficou toda espatifada lá pelo chão. E o discípulo, olhando para aquela vaquinha, ele pensou assim: nossa, ela não vai ressuscitar, ela não vai ficar maior, por que o mestre mandou que eu fizesse isso? E ele, sem entender, se questionando, perguntando, chegou: mestre, por que você mandou fazer isso com a mimosa? E o mestre ficou em silêncio e disse: era necessário. Mais alguns dias se passaram, eles saíram daquela região, e aquele discípulo com aquele pensamento na cabeça: mas por quê? Por que ele mandou empurrar aquela vaquinha? Eu vou deixar esse mestre, ele está louco. Eu vou começar a trabalhar, vou juntar dinheiro, e daqui a alguns anos eu volto lá e vou pagar o prejuízo que eu dei, eu vou pagar a mimosa. E assim como ele pensou, ele fez. Ele saiu, deixou o mestre e foi trabalhar fora, e trabalhou, e trabalhou, e trabalhou, e poupou, juntou um pouco de dinheiro e voltou naquela casa simples, 2 anos depois. Quando ele chegou lá, já não havia mais uma casa simples, e sim uma grande casa de fazenda, com um avarandado enorme, muitos trabalhadores ao redor, muitos pastos verdes e enormes plantações. Aquele antigo discípulo olhou, não entendendo nada, chamou na porteira e perguntou: aqui mora aquela senhora simples e aquele senhorzinho que cuidavam da vaquinha mimosa? E um dos funcionários daquela fazenda falou assim: sim, sim, é a Dona Maria e o seu Joaquim, eles estão aqui. E o jovem ficou se perguntando: Dona Maria, seu Joaquim? Nossa, mas eles eram tão simples. E aquele homem entrou e disse: bom, eles cuidam dessa fazenda, é isso? Aí aquele funcionário falou assim: não, eles são os donos dessa fazenda, nós somos funcionários dele. E aquele jovem ficou pasmo, perplexo com tamanha abundância e fartura. Então chegou a Dona Maria e o seu Joaquim e falou: entre, meu filho, seja muito bem-vindo. Da última vez que você andou aqui, você trouxe prosperidade para esse lugar. Entre, a casa também é sua. E aquele jovem, meio sem entender, falou assim: Dona Maria, mas eu não entendi. O que foi que aconteceu? E ela explicou: bom, depois daquele dia que vocês saíram daqui, a mimosa escorregou e caiu de despenhadeiro abaixo. E ela era a nossa única fonte de renda. O Joaquim foi lá, apanhou aquilo que restou da mimosa, vendeu na feira. Com aquilo que ele arrecadou na feira, nós compramos algumas sementes, aramos a terra, plantamos na terra essas sementes, e essas sementes cresceram e deram outras sementes, e nós colhemos e plantamos de novo, e aquilo foi tomando proporções que nós nem imaginávamos. E precisamos contratar algumas pessoas para começar a colher com a gente, plantar com a gente, e aquilo deu tão certo que nós começamos a distribuir para a cidade. E a demanda aumentou muito e a gente precisou comprar os terrenos do lado para poder plantar mais, para as pessoas poderem pegar mais. E agora nós já damos trabalho para mais de 100 pessoas nessa propriedade. Muito obrigado. E aquele jovem entendeu o que o mestre sábio fez. Muitas vezes você também precisa entender isso. Às vezes as circunstâncias, as situações empurram a nossa vaquinha mimosa, nos tiram da zona de conforto. E só tem poder quem age. A partir do momento em que você decide sair da zona de conforto,
tudo muda. É totalmente desconfortável sair da zona de conforto, porém, se você quer crescer, isso é extremamente necessário. Eu não sei se você conhece, mas existem os 3 Es. Se chama zona de conforto, zona de conflito e zona de sucesso. É impossível chegar na zona de sucesso sem sair da zona de conforto, sem passar pela zona de conflito, porque o sucesso é uma consequência de superar os outros 2 Es. Lembre-se disso. DDD, decisões decidem destinos. Saia da sua zona de conforto. Entre na sua zona de conflito, se desafie e conquiste o sucesso tão almejado. Albert Einstein falava uma frase que ela é extremamente incrível. Insanidade é fazer todos os dias as mesmas coisas e querer ter resultados totalmente diferentes. É impossível. Com você também não vai ser diferente. Mude a sua mente.